Nós vimos, só como uma característica desse período, na nossa última aula, só tomando rapidamente, para que não haja dúvidas sobre as transformações que vão ocorrer no Brasil durante o chamado Segundo Reinado. Então, o que nós tivemos nesse período aí? Nós analisamos um pouquinho da política externa do Brasil. Nós vimos que, em termos de política externa, houve uma série de enfrentamentos entre o Brasil e os seus vizinhos da América do Sul, principalmente a chamada Bacia Platina. Então, entre os países da Bacia Platina, o Brasil tem disputas com o Uruguai, tem disputas com a Argentina, e na maioria das vezes essa questão é garantir as suas fronteiras e principalmente garantir esse acesso ao interior do país, que era feito nessa época pela questão da navegação no Rio Paraná, no Rio Paraguai e também pelo Rio da Prata. Vimos que o principal aspecto em termos de ruptura das relações internacionais do Brasil, tirando essa questão platina, foi com a Inglaterra. Tivemos oportunidade de falar sobre isso, o roubo da carga de um navio inglês e principalmente a questão Christie, né, que é a prisão dos marinheiros no Rio de Janeiro, que acaba sendo retalhado pelo embaixador inglês no Brasil, que aprisiona 5 navios brasileiros a título de indenização. Apesar do Brasil pagar essa indenização, ele não vai aceitar fazer um pedido de desculpa à Inglaterra, porque, na verdade, estava cumprindo o seu papel. E isso levou a esse rompimento das relações entre Brasil e Inglaterra de 1863 até 1865, mas que, posteriormente, acabou com a inversão do que se esperava, né? Antes a Inglaterra exigia desculpas do Brasil, no fim quem pediu desculpas foi a Inglaterra. Mas sem dúvida nenhuma o que marcou a política externa do Segundo Reinado foi a chamada Guerra do Paraguai, que nós aqui no Brasil chamamos de Guerra do Paraguai. Na Argentina, no Uruguai e no próprio Paraguai, esse conflito é conhecido como a Guerra da Tríplice Aliança. Então, basicamente, nós temos aí essa questão de que alguns dizem que foi uma tentativa da Inglaterra de eliminar um grande rival, outros que o Paraguai queria conquistar a América, e na realidade era uma luta pela Bacia do Prata, principalmente para que o Paraguai tivesse uma saída para o Oceano Atlântico. Entre algumas características desse processo, já falamos que o Brasil não tinha um exército próprio, por isso ele foi obrigado a criar os chamados voluntários da pátria. Grande parte desses voluntários acabaram sendo escravos, recrutados à força para ir para a guerra no lugar dos seus senhores, né? Uma vez que a maioria dos senhores não queria participar do conflito, então muitos desses escravos eles foram à força, e essa aqui é uma charge, né, para dar uma ideia do que teria sido a guerra, né? Foi construída uma glória em cima da morte de milhares e milhares de paraguaios. Terminada a guerra, o que nós temos é uma consequência bastante pesada em termos de consequências para quem participou da guerra. O Brasil tinha uma população de cerca de 10 milhões de habitantes e enviou para a guerra cerca de 18 mil soldados. A Argentina tinha uma população de 1,5 milhão de habitantes e mandou cerca de 8 mil soldados. O Uruguai tinha cerca de 300 mil habitantes, mandou 1.000 soldados. E o Paraguai tinha 800 mil habitantes, tinha um exército de cerca de 64 mil soldados. Então havia, sim, uma preparação do Paraguai para a guerra. E agora, se a gente olhar o número de soldados e o número de mortos, a gente vai perceber que a maior parte
da população civil do Paraguai, ela acabou morta durante esse conflito. Se você tem uma população estimada de 800 mil pessoas e morrem cerca de 600 mil pessoas, você tem uma concepção aí de como a guerra foi terrível para o Paraguai. Principalmente essa questão da mortalidade altíssima da sua população, principalmente dos homens. Além disso, a Argentina se apropriou de uma área ao sul do Paraguai e com isso também houve essa perda territorial. No caso do Brasil, principalmente o endividamento em relação à Inglaterra para pagar os custos da guerra. Por outro lado, o fortalecimento político do exército, nós comentamos isso anteriormente, que ao iniciar a guerra, o exército era mais visto como caçador de fugitivos do que especificamente como uma força militar. A elite militar do Brasil Império era a Armada, era a Marinha. Outra questão é a questão que já começa no pós-guerra do Paraguai, a crise do escravismo, principalmente porque muitos escravos libertam-se com a participação na guerra e começam a pressionar essa sociedade escravista no sentido de libertar os demais escravos. Além dos interesses da Inglaterra, que começa desde do período aí de 1850, principalmente, há uma pressão muito mais forte no sentido de acabar com a escravidão, não apenas no Brasil, mas também em todos os contextos aí de mundo nesse período. Esse gráfico apenas para ter um retrato final sobre como isso impactou sobre a população paraguaia, né? Então, daqueles 800 mil que você tinha no início do conflito, mais 600 mil são mortos, e com isso há uma maioria de população do sexo feminino ou crianças. Então, pouquíssimos homens sobrevivem a esse conflito, né? Essa é uma concepção básica com relação ao Paraguai. A segunda parte que nós também trabalhamos na nossa última aula foi a questão da reorganização da economia brasileira, não apenas no pós-guerra do Paraguai, mas começando antes, quando você tem um processo de reestruturação da economia que vem junto praticamente com o início do segundo reinado, ali a partir de 1840, que é exatamente a consolidação do café como a principal mercadoria, principal produto de exportação do Brasil. Vamos dizer assim, esse protagonismo do café, ele se deve a mudanças que vão ocorrer no mercado externo. Por quê? Porque Estados Unidos e Europa começam a consumir o café. E não é que o café, de repente, ele vai ser produzido no Brasil e aí o Brasil vai conquistar um mercado. Não, é que há uma mudança em termos de hábitos, em que aqueles países onde basicamente o chá era o produto quente mais consumido, de repente começam a descobrir o café. E conforme esse produto vai sendo descoberto, vai se tendo, vamos dizer assim, um gosto pelo consumo desse produto, ele começa a ganhar mercado. E aí começa a ser interessante produzi-lo. E o Brasil dispõe daquilo que é o essencial para a produção do café. Um solo extremamente fértil, um clima favorável, principalmente na região sudeste. Vejo que a base de produção do café até os dias de hoje é o sudeste, incluindo aí o Paraná, que fica no sul, mas que na época também era sudeste, né? Então, dentro desse contexto, o café vai gradativamente ganhando espaço. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso na nossa última aula, que ele vai ampliar sua área de cultivo por todo o chamado Vale do Paraíba, aquela região ali entre Rio de Janeiro, São Paulo, e pegando uma pequena faixa de Minas Gerais. E a partir disso, há todo um incremento de outros setores dentro dessa sociedade do período.
junto com o café, você passa a ter uma ampliação do trabalho livre, que gradativamente começa a ser incluído nessa atividade econômica com a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. Outra questão, que conforme o café vai se expandindo para o interior, principalmente para o chamado Oeste Paulista, você tem uma mudança em termos de espaço por onde esse café será exportado. Então, lá do Vale do Paraíba, essencialmente, você tem o Porto do Rio de Janeiro como a base de escoamento desse café. Conforme ele vai adentrando para o interior de São Paulo, muda-se a destinação dele para o Porto de Santos e começa a se fazer um incremento no processo de desenvolvimento dos transportes. Então, é principalmente durante a expansão pelo Oeste Paulista que o Brasil passa a viver também uma grande expansão da construção de estradas de ferro. Vocês têm aí no texto de vocês uma análise bem objetiva desse processo, ali na página 17, quando fala do papel das ferrovias na expansão e no escoamento da produção de café. E não tinha como você ir lá para o interior de São Paulo e ter que transportar esse café, que são toneladas e toneladas, no lombo de mulas ou em carroções. Praticamente inviabilizaria a exportação. Então, foi necessário um processo de investimento na construção de ferrovias e, a partir disso, com essas ferrovias se prolongando cada vez mais para o interior, você ganha vamos dizer assim, um processo de escoamento muito mais eficiente. Então, as ferrovias e, junto com elas, a modernização dos portos vão permitir, então, que o café comece a ter cada vez mais uma afirmação no mercado brasileiro e no mercado internacional. E isso gera outras atividades que vão ser paralelas à economia cafeeira e que vão garantir ao país, nesse período, um processo de ganho de riqueza e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento que ele não havia experimentado em outros momentos. Então, por exemplo, a questão das comunicações, com a instalação do telégrafo, com a instalação do telefone, o telefone já no finalzinho ali do século XIX, o desenvolvimento das atividades urbanas, como o comércio, a fundação de bancos, a instalação de indústrias. Isso tem muito a ver com o capital gerado pelo café, que vai possibilitar, assim, um incremento muito grande de recursos que podem ser investidos em outras áreas que não essencialmente a atividade agrícola, e, ao mesmo tempo, também a questão da imigração, porque nem todo imigrante que vem para o Brasil vem para ser mão de obra na lavoura cafeeira. Muitos vêm para se estabelecer nas cidades, para iniciar uma atividade comercial, uma atividade industrial, ainda que manufatureira, ainda que bem artesanal, mas é exatamente nesse contexto que começa essa modernização da economia. Então, alguns aspectos para marcarem esse processo estão exatamente relacionados a isso. Outra questão, aqui fazendo exatamente esse paralelo entre o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. O que você tem no Vale do Paraíba, que é a primeira zona de cultivo do café lá no finalzinho do século XVIII ainda? Basicamente o latifúndio escravista tradicional, sem inovações técnicas, sem muitas novidades em termos de produção, que vai perdurar aí até a segunda metade do século XIX. E o Oeste Paulista, pessoal, só um segundinho aqui. Desculpa, pessoal. Voltando então aqui. Quando você compara o Vale do Paraíba com o Oeste Paulista, o Vale do Paraíba é essa primeira fase de desenvolvimento, então é onde ainda predomina a atividade escrava e tudo mais. O Oeste Paulista, que passa a ser essa segunda zona de cultivo, ele começa principalmente se consolidar a partir de 1850. O que é 1850
na história do Brasil. 1850 é o ano que a Inglaterra promulga o Bill Aberdeen, que ela estabelece que qualquer navio com tráfico de escravos pode ser apreendido pela Marinha Britânica, mesmo que em águas internacionais. É o período que o Brasil cria a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos para o Brasil, e com isso começa a haver um estímulo à vinda dos imigrantes exatamente para suprir essa demanda que não tem mais do escravo. Mas também você tem em 1850 a chamada Lei de Terras, que é uma mudança na legislação brasileira. Antes, qualquer um que quisesse terra, bastava chegar, se apropriar da terra, começar a cultivar ela e requerer a posse. A partir de 1850, você passa a ter que pagar pela terra. E essa mudança ela é extremamente objetiva. É evitar que o imigrante venha e, ao invés de se submeter a ser mão de obra numa lavoura de um terceiro, queira uma terra para si. Então, é exatamente nesse contexto que a lei de terras é aplicada, para que os indivíduos não possam se apropriar dessa terra. E aqui nós temos, nessas três flechas, nessas três indicações, nós podemos ver claramente como que se deu o processo de expansão da produção cafeeira. Primeiro, essa região colorida mais escura, que é o Vale do Paraíba, e posteriormente a indicação em relação à expansão desse café, em direção ao oeste paulista, em direção ao sul de São Paulo e principalmente vindo em direção àquilo que hoje é o estado do Paraná. Então essas frentes de expansão elas vão gradativamente criando novos centros urbanos, novas regiões de ocupação e com isso vão possibilitar que o café se consolide de fato como o produto de maior volume na exportação, o que gera como consequência a decadência da lavoura açucareira, tanto que entre 1850 e 1888, quando nós temos efetivamente o final da escravidão, grande parte dos escravos que antes trabalhavam na atividade açucareira, eles começam a ser remanejados internamente para a atividade cafeeira. Então você tem aí não se estuda muito isso na história do Brasil, aqui na nossa região principalmente, mas a função dos jangadeiros no litoral do Nordeste, ela é muito rica nesse período, no sentido de serem eles os grandes responsáveis por essa migração, por esse transporte de escravos do Nordeste em direção ao Sudeste, nesse remanejamento aí de mão de obra que você tem nesse período. A decadência do açúcar se dá, de um lado, exatamente por isso, por causa de um foco maior na atividade cafeeira, e segundo, porque lá na Europa também começam-se a criar substitutos para o açúcar importado na América, como é o caso da produção do açúcar de beterraba. Com isso, há uma diminuição da procura, uma queda de preço, que acaba tornando inviável você continuar produzindo açúcar para exportação. Aqui nós temos um pouquinho exatamente da participação desses produtos na economia brasileira de exportação entre 1821 e 1890. Então veja que o café ele começa já num momento em que ele já ocupa a segunda posição, a penúltima posição em termos de exportação aí, perde para a cana, né, para o açúcar e perde para o algodão. Mas gradativamente o que a gente vê? Um crescimento exponencial aí da exportação de café, chegando a 61,5% do que o Brasil exportava em 1890, enquanto que a participação do açúcar vai caindo cada vez mais. A questão do algodão, vejo que o algodão tem um pico ali entre 1861 e 1870,
isso é facilmente compreendido, é quando os Estados Unidos estão vivendo a guerra da secessão, então as lavouras de algodão dos Estados Unidos são atingidas pela guerra e o Brasil praticamente substitui a produção algodoeira norte-americana para o mercado europeu. Terminada a guerra da secessão, com a recuperação dos Estados Unidos, vejo que de 18% o algodão cai para 4,2%. O açúcar vem numa descendente, né? Aí praticamente ao longo de todo esse período. E o mesmo acontece com os couros e peles, até porque quem vai tomar esse mercado internacional de couros e peles é a Argentina e o Uruguai. De uma maneira geral, nós temos depois, lá no finalzinho do século, quando começa a questão do automóvel também, né? Começa o ciclo da borracha, que terá seu auge ali até 1915, quando também esse ciclo vai entrar no processo de decadência. E outros produtos de menos impacto, mas que também eram exportados, né? O fumo, a erva mate, o cacau, mas vejo que com representação assim bem baixa no mercado, na balança comercial brasileira. Enquanto o café está lá em 61% das exportações, nós temos aqui, tirando a questão da borracha, que chegou a 8%, os demais abaixo de 3%, 2% aí. Muito bem. Outra questão que é importante perceber no processo de transformações do Brasil, vocês têm ali na página 18 e 19, isso aparece como tentativas de modernização da economia brasileira. Alguns historiadores chamam esse período de a Era Mauá. Por que a Era Mauá? Porque o grande incentivador da modernização, da industrialização do Brasil nesse período é um indivíduo chamado Irineu Evangelista de Souza, que depois recebe do imperador primeiro o título de Barão de Mauá e depois de Visconde de Mauá. Então, assim, esse sujeito ele vai tentar fazer no Brasil algo semelhante ao que aconteceu lá na Inglaterra, mas é claro, numa proporção muito menor. Ele vai tentar incentivar o desenvolvimento de alguns setores básicos da economia brasileira, principalmente infraestrutura, questão de canalização de gás, de água, questões relacionadas ao processo de desenvolvimento de algumas fundições, depois ele cria um banco, companhias de navegação, por isso o período acaba recebendo o nome dele. Era Mauá por ser ele o grande incentivador. Inclusive é o responsável pela construção do primeiro trecho de ferrovias no Brasil nesse período. Esse início da industrialização, então, tem alguns incrementos, alguns incentivos. Entre eles, uma mudança na política alfandegária brasileira, que fica conhecida como Tarifa Alves Branco, que basicamente fez o quê? Passou a cobrar mais impostos de produtos importados, claro, que não pensando exatamente na industrialização. Quando as tarifas Alves Brancos foram adotadas, elas tinham como principal objetivo garantir um aumento da arrecadação para o Estado brasileiro. Quanto mais imposto o governo cobrasse, mais ele arrecadaria, mais dinheiro ele teria em caixa. Mas, indiretamente, isso acabou incentivando a indústria nacional. Por quê? Porque o preço do produto estrangeiro ficou mais caro e aí começou-se a comprar o produto nacional, incentivando aí a instalação de indústrias. A segunda medida que também acaba ajudando na industrialização é exatamente a chamada Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que vai determinar o fim do tráfico negreiro. Por que ela é importante para a industrialização? Porque aquele capital que os grandes proprietários usavam para comprar escravos, agora ele pode utilizar no processo de
aquisição de uma fábrica ou de produtos da indústria, ou até mesmo investir em alguma outra atividade. Então, esses fatores, eles acabam sendo extremamente importantes para garantir o início de um surto de industrialização no Brasil durante o Segundo Império. Como atribui-se ao Mauá esse processo de início do desenvolvimento industrial, nós temos aí alguns empreendimentos feitos por ele nesse período. Então, primeiro, a instalação de um estaleiro de portaria, um bairro ali do Rio de Janeiro. Desculpa, pessoal, tem alguém querendo falar comigo? Acho que o Gabriel está com o microfone aberto. Quem mais está com o microfone? Ai, desculpa. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Tá tranquilo? Ok. Então, eu vou aproveitar, vou fazer a vossa chamada e a gente já continua. Se tiverem dúvidas com relação ao que nós estamos trabalhando, sintam-se à vontade para questionar, tá? Como eu sempre digo, lembre-se da leitura da atividade, também do texto, para facilitar essa compreensão. Amanda, Caroline. Presente. Presente. O Gabriel Rocha não está de novo? Não, né? Gabriel, João Pedro, Laura. Presente. A Lara também não está? Não. A Larissa também não. Ok. Então, Laura, Letícia, Presente. Maria Presente. Júlia, Presente. Vitória, Presente. Mariana, Presente. Pedro, Presente. Rafael, Presente. Stephanie, Presente. Tarsila, Presente. Tawan. Presente. Ok, tem alguém aqui embaixo que eu não estou vendo. Deixa eu ver. Quem que está aqui? Ah, o Tawan que está com os dois. Ok. Então, pessoal, a Larissa, a Lara e o Gabriel Rocha não. Voltando então àquilo que estávamos analisando em termos de importância da industrialização no período. O Mauá, ele então faz, primeiro, essa questão do investimento dele no processo de criação desse estaleiro. Todo mundo sabe que é um estaleiro, né? Mas se tiverem dúvidas, é um local onde se constroem embarcações. Segunda grande contribuição dele é a construção da primeira ferrovia brasileira. Como já naquele tempo gostava-se de agradar os governantes, o primeiro trecho que ele construiu de ferrovia foi do Rio de Janeiro até Petrópolis, coincidentemente a cidade onde o imperador Dom Pedro II gostava de ficar a maior parte do tempo. A outra medida importante dele foi a reabertura do Banco do Brasil. Banco do Brasil que depois o Império tomou dele. O Império se apropriou, daí porque ele cria o Banco Mauá. Mas, num primeiro momento, ele retoma as atividades do Banco do Brasil, que tinha sido criado lá pelo Dom João VI, mas que, quando Dom João VI voltou para a Europa e praticamente levou todos os recursos do banco, o banco acabou ficando, vamos dizer, não fechou, mas também não tinha nenhuma importância, nenhum significado. Então, o Mauá restabeleceu as atividades dele, conseguiu recuperá-lo e, quando ele estava, digamos, em pleno sucesso, o governo acabou se apropriando dele. Daí o Mauá criar o seu próprio banco, que era um banco com alcance internacional. Ele tinha agências no Uruguai, na Argentina, na Inglaterra. Então foi assim um empreendimento de grande volume. Outra questão importante que durante esse período
é feito todo o processo de reurbanização da parte central do Rio de Janeiro, no sentido de melhorar as condições, principalmente à noite. Então, os antigos lampiões a óleo de baleia são todos substituídos por lampiões a gás. Quem constrói toda essa tubulação, todos esses equipamentos são as fundições do Mauá. Então, ele é responsável por esse processo de iluminação do Rio de Janeiro. E, sem dúvida, também uma grande contribuição dele é a instalação de cabos submarinos ligando o Brasil à Europa. Por que isso? Porque era dessa forma que se poderia estabelecer contatos via telégrafo. É bom lembrar que essa questão de cabos submarinos, elas existem até hoje. Hoje são principalmente cabos telefônicos, né? Mas você ainda tem esse processo de interligação entre os continentes através desse cabeamento. Então, uma grande contribuição também para a modernização do Brasil nesse período. Apesar disso, a indústria ela tem um papel muito restrito ainda dentro da economia brasileira. Vejo por esse gráfico que 80% de todo o recurso gerado no Brasil no período continua essencialmente agrícola. A indústria e o artesanato conseguem ter aí no máximo 7% de participação na economia, enquanto que o setor de serviços consegue 13%. Então, ainda se tem, como os próprios políticos da época diziam, né, que a vocação do Brasil era a vocação agrícola. Então, que não tinha muito sentido investir os recursos na industrialização, já que o Brasil era um país agrícola. Claro que temos que lembrar que quem controlava a política brasileira no período eram os chamados latifundiários, os grandes proprietários de terra, os escravocratas, e para eles não havia interesse em mudar esse cenário, porque era isso que lhes dava poder, não apenas econômico, mas também poder político, poder social. Com relação à sociedade no período, alguns aspectos que vão marcar essa situação, nós já falamos um pouquinho sobre a questão da Revolução Praieira, quando vimos as duas únicas revoluções, digamos, ou revoltas, que o Dom Pedro II enfrentou à frente do governo. A primeira foi a questão liberal, né, em São Paulo e Minas, quando ele anulou as eleições do cacete, e a segunda foi a Revolução Praieira, que a gente falou, inclusive, que ela está diretamente relacionada à questão da Primavera dos Povos, né? É um reflexo aqui no Brasil das revoltas liberais lá da Europa, principalmente no sentido de combater a centralização política, tanto na questão de governo quanto na questão da economia. Então, no Brasil, basicamente esse é o mote que vai direcionar a Revolução Praieira. Ela ocorre em Pernambuco, lá em 1848, mas tem um alcance muito restrito, né? Ela é rapidamente controlada pelo governo. Mas, basicamente, contra o que eles protestavam? Contra a concentração fundiária, ou seja, as grandes propriedades, e a crise econômica que o Nordeste vivia exatamente pela decadência da economia açucareira. Os líderes, principalmente Pedro Ivo e Abreu Lima. E por que o nome é Revolução Praieira? Porque, basicamente, as ideias deles eram divulgadas por esse jornal chamado Diário Novo, que se localizava na Rua da Praia, na cidade de Recife. Daí o nome é Revolução Praieira. Nesse processo de revolução, os participantes do movimento divulgaram o que eles chamaram de Manifesto ao Mundo, onde eles expunham as suas principais ideias, que era a ideia do voto universal, a ideia da liberdade de imprensa, a ideia de que a escravidão deveria terminar e que o Brasil deveria se transformar numa república, nacionalizando o comércio. Essa questão da nacionalização do comércio, exatamente porque ainda havia uma presença muito grande de portugueses à frente das principais atividades comerciais do período. Apesar de todas essas boas intenções, esse movimento também acaba sendo esmagado, sendo controlado pelo governo e não tem
maiores consequências. É praticamente a última grande revolta do período. Depois disso, só teremos a proclamação da República mesmo, lá em 1889. Uma outra questão importante, vocês têm aí na página 21 esse processo, é o início da imigração como forma de abastecer as lavouras, principalmente cafeeiras, com mão de obra e, ao mesmo tempo, também como uma nova mudança que se estabelece no cenário brasileiro quando se começa a divulgar aqui no Brasil aquelas ideias do famoso darwinismo social que vai estar na moda lá no final do século XIX na Europa. Então, juntamente com a questão da substituição do escravo, que não pode mais ser trazido a partir de 1850, você tem também o início de um mito de que a sociedade brasileira só iria se desenvolver se a população fosse branqueada, se você tivesse a substituição do negro africano pelo branco europeu. Então, esse é um processo que vai acabar sendo muito defendido nesse período, tanto que o próprio governo proíbe a imigração de populações da Ásia nesse período. Os primeiros asiáticos vêm para o Brasil só no início do século XX. Turcos, que a Inglaterra, por exemplo, queria trazer turcos para trabalhar no norte do Paraná, isso não foi permitido. Por quê? Porque cria-se esse mito do embranquecimento da população, então só se admite o imigrante europeu, notadamente o italiano, o alemão, o suíço, que vão vir nesses primeiros momentos aqui para o Brasil. E eles vêm por quê? Porque você precisa, principalmente no Sudeste, de mão de obra para a atividade de cafeicultora, e no Sul você tem a questão do despovoamento mesmo. O Rio Grande do Sul, apesar de pertencer ao Brasil, ele é muito pouco povoado. Santa Catarina e Paraná, então, são praticamente despovoados nesse período. E é isso que acaba justificando a vinda desses trabalhadores. Continuamos na sexta-feira, ok? Temos aí